Eu sou o Victor e você está no canal V12 Vascaíno. Vamos para mais um giro de muitas informações de tudo que rolou no nosso Vascão. Sim, temos diversos assuntos a abordar hoje. Antes de mais nada, fica com esse vídeo aí. Veiga e o Sforza, ó. Rapaz, pé do Veiga vai... As travas da chuteira do Rafael Veiga. O VAR deveria ter acionado o árbitro da partida? Esse lance foi normal? O VAR não teria que ter chamado uma jogada que vai por cima da bola? É, a arbitragem brasileira. Mas vamos virar essa página, até porque não vai levar a lugar algum. Vamos falar de Vasco? Sim. Antes, gostaria de deixar um vídeo para vocês ver a emoção do Thiago Leifert ao falar da filha dele, né, da atitude ao qual o Vasco teve em trazer o despertamento aos pais estarem levando os filhos ao hospital para prevenções, né, para a gente não ter algumas surpresas, né. Tem algumas doenças que elas podem ser vistas de uma forma antecipada e ter um cuidado melhor para que sua cura ela seja um processo menos árduo, menos doloroso também, né. Poxa, legal aí a atitude do Vasco da Gama, legal aí o reconhecimento do Thiago Leifert, mais uma vez o Vasco sendo pioneiro nas causas, né, isso é muito bom, a gente ter um clube que sempre está buscando esse diferencial, né, no meio dos clubes, né. O clube teve a inclusão de negros, o clube que teve a inclusão de operários, o clube que abriu as portas para jogadores, né, da classe média, baixa, os menos favorecidos de poder aquisitivo, poder disputar esse esporte que hoje no Brasil a grande maioria não vive sem, né. Bem legal, bem top. Fica aí com as imagens. O Vasco foi além, o Vasco falou, não, deixa com a gente. E pegou o nome de criança que estão em tratamento lá no INCA, no Rio de Janeiro, e colocou na camisa de todos os jogadores, e pegou a minha filha e botou no capitão do time e no meu centroavante favorito do futebol brasileiro, que é o Verratti. Muito. Voltamos. Com a partida que o Léo Pelé teve, assim, um tema que a gente gostaria de estar abordando, porque nós vemos muitas as pessoas abordando falhas técnicas, falhas grotescas que os atletas, os maltinos cometem, né? E assim, parece que tem uma proporção maior do que o bem que ele faz. E assim, meio que é a vida, né? O bem, quando você faz o bem, poxa, tá ok, você é pago por isso. Quando você, por você ser humano, errar, que vai cometer erros, infelizmente, não queríamos, mas cometemos erros em todo âmbito, seja ele social, seja ele moral, seja ele ético, acabamos cometendo erros porque a perfeição só veio naquele lá de cima, que é Deus, que enfim, e a gente critica muito, sabe? A gente critica, a gente cai matando em cima, igual agora a boa parte da mídia, e principalmente a mídia vascaína, não a mídia vascaína, o arroba, mas sim no contexto geral sobre os canais, veículos de informações do clube, matando em cima do Ryan. Enfim, é um profissional, espero que ele tenha pessoas que trabalhem junto com ele, a mente dele, para que ele não venha deixar esse lance abater e com que isso venha trazer um declínio no seu emocional e na sua carreira. Agora, a partida que o Léo Pelé fez, vou deixar também para vocês um corte do Gabriel Farias, ele falando sobre a partida do Payet, do Coutinho e do Léo. Também trouxe outras abordagens ali, mas eu separei esses três jogadores. O Léo Pelé, a partidaça que ele fez contra o Palmeiras, a partida muito abaixo do Payet, o francês, infelizmente, eu assim sou fã do futebol do francês, mas eu vejo ele assim fora de sintonia na pegada do que o futebol vai exigir a partir de agora, nessa reta final. Vai exigir mais o físico. A gente vê que como que o Vasco foi engolido no jogo contra o Palmeiras. Os caras vinham, mordiam, e assim, e o Vasco pegando bola, tocando de lado, até que houve aquele equívoco do Ryan. Por que eu estou citando isso? O Felipe Coutinho, na hora que ele entra, ele já vai buscar a bola na volância, gira o corpo, dá opções de passe, dá opção para o lateral direito, dá opção para o lateral esquerdo, ter um outro volante ali que não fique atrás da linha dele, um proteja e o outro faça uma transição junto com a outra passagem lateral, movimentação ali do um atacante, vai facilitar o jogo do Vasco. À medida em que o Vasco pega a bola, o Payet sempre descosta, devolvendo bola para a zaga. Infelizmente, assim, a tendência é o Vasco ficar com o jogo preso.
Isso não dá um dinamismo ao jogo do Vasco, e a marcação ela fica centrada e consegue defender muito bem. Se formos pegar como exemplo, principalmente somente os times que têm maior investimento. Hoje, o Botafogo joga com o Gregory, que até então é o primeiro volante, e o Marlon Freitas, certo? Olha a quantidade, o dinamismo que o Gregory dá. A bola que ele roubou no gol da vitória contra o Fluminense foi aos 49 do segundo tempo. E o segundo volante, no jogo em questão, era o Alan, ex-cria, do Vasco. E onde eles estavam mordendo o jogo? Vai pegar o conceito de Júlia. Se a gente for pegar hoje o Palmeiras, é o Aníbal Moreno, né? E o Richard Rios, o segundo volante, sempre flutuando, marcando muito o que ele marcou contra o Vasco, que eles bateram contra o Vasco, foi surreal, um jogo físico tremendo, tremendo. Aí vamos pegar aí mais quem? Vamos pegar o time da Gávea. Eles têm o primeiro volante, que é o Léo Ortiz, ou o Pulgar, né? Camisa 5, e o Gerson flutuando. Sabe? Então nós precisamos ter, hoje talvez tenha isso no elenco, tem um jogador que marca mais firme, que é o Matheus Cocão, que é o Hugo Moura, tem um segundo volante, porque o esforço, gente, assim, apesar de ele ter uma técnica muito grande, ele não é um segundo volante, ele é o primeiro volante. Fomos pegar os melhores momentos dele, então o histórico dele no News, ele jogava como primeiro volante. Ele é o cara que pega a bola e faz a terceira linha de zagueiro ali. O Maicon abre na direita, o Léo abre na esquerda, ele fica no meio dos dois zagueiros para começar a construção de jogada. Então, assim, ele não é o cara que faz, ele tem essa qualidade, só que o momento para ele jogar no Vasco, ele pode entrar no decorrer da partida para cadenciar um jogo, mas ser o primeiro volante, a visão que eu tenho, eu traria o Hugo Moura para fazer essa primeira volância, que tem um bom passe, não é aquela coisa, não é nem um Toni Kroos da vida, mas tem um bom passe. Abriria o Léo de um lado, onde vai chegar lá, e o João Vitor do outro. Por quê? Ficaríamos com uma zaga muito rápida. O João Vitor tem um tempo de bola absurdo, tem um posicionamento dentro de campo que é surreal, e com o Léo repetindo a partida, principalmente que ele fez contra o Palmeiras, chegando firme, a agilidade dele, a força de recuperação que ele tem é muito grande. O Maicon é muito bom no jogo aéreo e tal, mas assim, ele tem seus déficits, porque não é mais um jogador jovem. Não é que seja que eu queria descartá-lo do time, mas pro Vasco vai chegar um momento em que o futebol está cada vez mais físico, mais rápido. Ter uma zaga rápida é muito diferente, porque já temos um Paulo Vitor muito rápido e um Lucas Piton que é bem técnico. Então, assim, tendo um outro volante ali, o primeiro volante, o Hugo Moura, trazendo o Maxime, porque ele entrou como um segundo volante, não deu para avaliar. Não vou falar que ele foi mal, que ele foi bem, assim, entrar na partida, assim, pegando fogo da forma que estava, não deu para tirar uma análise concreta dele. Mas, assim, eu acho que o Vasco tem alternativas dentro do próprio grupo que dá para explorar um melhor futebol, porque o Vasco precisa evoluir. Há algum tempo eu venho dizendo isso. O Vasco precisa evoluir em performance, porque os jogos vão ser maiores, vão exigir mais, e não vai ser só a vontade. A vontade não vai valer. Esse futebol precisa de técnica e vontade. Não adianta ter vontade sem técnica e técnicas sem vontade. Ok? Vamos seguir aqui. O porquê, o pedido do Felipe Coutinho. Por causa desse dinamismo ao jogo do Vasco. Essa jogabilidade, achada de passe. Nos treinamentos, o Coutinho mais solto vai começar a enfiar algumas bolas, o qual ele enfiou uma bola pro Verratti, o Verratti não entendeu. Porque não tem esse entrosamento. O Vasco é muito acostumado com o meia, que pega a bola, entrega aquele passe simples. O Felipe Coutinho é um jogador diferente. Ele pega a bola, balança o corpo, tira e dá aquela pifada. E dá aquele passe no ponto futuro. Então, se tiver a ultrapassagem do lateral, tiver a movimentação do atacante, ele vai achar, ele vai encontrar. Ele é esse estilo de jogador que acha o passe improvável. Entende? Então, assim, a gente começa a defender, precisamos ver qual é o estado físico do Felipe Coutinho. Porque se entra o Felipe Coutinho como titular e o Paí para cadenciar, aí entraria mais para se o Vasco estiver ganhando um jogo. Se entra o Felipe Coutinho de cara, aí eu já defenderia. Eu não sei como está o JP, né? Que eu falei, de repente no treinamento ele está muito ruim. Mas para ele ser esse meio de ligação, que o Paiva o identifica desse jeito, ainda que na base ele tenha jogado joga como 8. No profissional ele vem deixando ele como um falso 10, né? Que ele tem a força para ir, bater de boxe. Então, assim, seria bem legal, seria uma nuance muito interessante. E o Vasco está apresentando alternativas de padrão do jogo. Enquanto o Estrela não volta, o Paê está em queda, infelizmente. Então, assim, a gente precisa estar tendo esse equilíbrio. Informações finais aqui, trazer aqui, o Maicon completou 50 jogos no domingo. E sim, o Felipe Coutinho também completou 50 jogos nesse domingo. Assim, muitos têm como ídolo. Eu defendo que ele é um atleta fora de série.
talvez o jogador do Vasco com maior brilho internacional, com a melhor carreira internacional dessa geração toda que teve aí. Tem aí que pode se aproximar talvez do Douglas Luiz, mas a gente não vê hoje a Juve com o potencial de ganhar uma Champions League. O Felipe Coutinho jogou assim seu ápice ali no Liverpool, ganhando muitos títulos, foi para o Bayern de Munique, Barcelona, no Bayern de Munique ainda conquistou o título, e assim, então a gente não identifica hoje dentro do cenário um jogador com uma carreira mais brilhante que o Felipe Coutinho, mas daí para chamarmos de ídolo, talvez com um gol de falta aí, ou uma chapada daquelas dele numa final de Copa do Brasil aí, ele entra para a galeria junto com Verratti e Léo Jardim. Beleza, galera? Vou deixar vocês aí com o vídeo, a ideologia do Gabriel, a narrativa dele, né, mencionando alguns pontos ali de Felipe Coutinho, de Payet e de Léo Pelé. Tamo junto, não esqueçam de clicar em curtir, não esqueçam de assinar o sininho das notificações e, claro, compartilhar com o maior número de amigos. E se você chegou até aqui, eu fico aqui, ó, meu muito obrigado, tamo junto, saudações vascaína, e é muito bom falar de Vasco. Lembrando, #igualdade no futebol. Tamo junto, tropa. Tá chegando cada vez mais a hora em que o Payet vai perder a posição pro Coutinho. O Coutinho fez um bom segundo tempo, boa atuação do Coutinho. É claro que a gente espera do Coutinho o gol, o passe magistral, ele ainda comete alguns erros, claramente está precisando melhorar o ritmo de jogo, mas o Coutinho deu muito mais volume. A bola parava no pé do Coutinho, só a retenção de posse de bola já fazia com que os atacantes se aproximassem, coisa que o Payet não conseguiu no primeiro tempo. Meu sonho seria ver a dupla Payet e Coutinho funcionando muito bem. É o sonho ideal meu, seu, de qualquer outro que venha acompanhar o Vasco da Gama. Acho que todo torcedor sonha com isso, mas tá se mostrando cada vez mais uma ideia que vai ficar só nas ideias mesmo, só no campo das ideias. Porque na prática, o Payet ele não tá conseguindo entrar num ritmo legal e ainda tá num momento tecnicamente ruim, porque o Payet tem muita qualidade, então ele dribla essa questão de ser um cara mais pesado, mais lento. Ele tira um passe da cartola no lançamento, mete um 3 dedos na bola, dá um passe mais rápido e aí ele faz a equipe andar, mete um cruzamento na cabeça do atacante. Isso não está acontecendo e fisicamente ele tá sentindo o ritmo do jogo. O time do Palmeiras exige muito do adversário fisicamente. E o Payet foi engolido nessa intensidade. E essa reta final de Brasileiro é só jogo assim. E na semifinal da Copa do Brasil, não precisa nem dizer, né? Vai ser jogo quente atrás de jogo quente. Então, assim, tá muito claro que o Coutinho tá ganhando o ritmo. O ritmo tá aparecendo. A qualidade tá sobressaindo. E aí o Rafael Paiva vai ter que fazer essa escolha que me parece uma escolha natural. O momento do Payet não é legal, o Coutinho... Em contrapartida, eu acho que vale um elogio à atuação do Léo Pelé, porque na escalação nos surpreendeu a entrada do Ryan novamente e o Léo Pelé, já que o João Vitor estava à disposição. E justiça seja feita. O Léo Pelé teve uma atuação impecável, uma atuação segura. É mais uma atuação do Léo Pelé sem comprometer, apresentando um bom jogo. Eu não concordo com a titularidade. O João Vitor é de longe o melhor zagueiro do elenco e, pra mim, um time limitado tem que botar os melhores em campo. Mas o Léo Pelé fez uma partida impecável contra o Palmeiras, uma partida sensacional, e ele ajuda muito no seguinte sentido, Azevedo. Quando você precisa buscar resultado, o Léo Pelé é um zagueiro que constrói. Ele passa do meio de campo e tem um passe qualificado. Ele já atuou como lateral algumas vezes. Surgiu como lateral no futebol profissional. Foi marretado horrores e até com uma certa justiça, porque ele realmente viveu um momento ali bem complicado, mas enquanto composição de elenco, o Léo Pelé tem seu valor. E essa partida contra o Palmeiras, pra mim, foi emblemática. Se o Rafael Paiva foi meio teimoso com o Ryan e deu errado, ele meio que foi teimoso também com o Léo Pelé, mas nesse caso deu certo.